Bom dia a todos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional diário, ao Fé e Café. Esse devocional da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, a sua igreja. Que bom estarmos aqui hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, né? Mas nós temos aqui algo de Deus para compartilhar com você, e não apenas com você, mas com todos aqueles que você conhece. Então, por favor, compartilhe o link dessa transmissão em todas as suas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, no seu grupo do WhatsApp, no grupo do futebol, da família, no grupo da feira. Manda para todo mundo, porque daqui para frente nós vamos estar conversando sobre a palavra de Deus, vamos estar orando, e nós temos certeza que você vai ser muito edificado em nome de Jesus. Estamos aqui hoje com dois pastores abençoados, dois homens de Deus, pastor Vicente Tavares, olha aí, falei até o sobrenome agora. Boa memória, viu? Foi? Boa E memória. pastor Demétrios Farias. Pronto. O Pastores, Vicente Tavares teve peso, Tavares, né? você viu? Tavares. O Farias foi mais pesado. Foi mais né? pesado. Bom dia, meus pastores. É muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, pastor Ilson. Bom dia, pastor Demétrios. E, particularmente, o nosso povo querido, a gente querida, maravilhosa. Eu aproveito esse momento já para que você compartilhe esse link, abençoe vidas, transmita para seus amigos, para seus conhecidos, esse momento tão especial que iniciamos essa sexta-feira, final de semana, com essa perspectiva maravilhosa de iniciarmos na palavra de Deus, alimentando-nos da palavra de Deus. Aleluia. Não tem coisa mais preciosa. Nós sabemos que são tempos difíceis, maus e perigosos. Entretanto, nós temos esse alento, a segurança de que Deus tem estado conosco e que Ele manifeste a sua graça sobre nossas vidas. Bom dia, queridos. Aleluia, bom dia. Bênção. Pastor Demétrios. Bom dia, pastor Aredeus, bom dia, pastor Vicente, bom dia a você que está nos acompanhando agora. Deve estar aí no feriado imprensado, né? Alguma coisa assim, ou trabalhando, não sei, mas Deus te abençoe onde você estiver, em casa, dirigindo, talvez em um outro lugar, o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Vai ser uma sexta-feira muito abençoada. Bênção de Deus. Eu estou aqui comendo biscoito ou é bolacha, depende do lugar. Isso, rapaz, Champanhe. 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 Isso aqui é coisa chique, hein? Pelo menos- Essa é coisa pelo menos um nobre. biscoito de Comunicação. champanhe a gente pode comer. Comunicação caprichou hoje. Tem aqui umas coisas aqui maravilhosas. Eu tenho certeza que a sua mesa também está aí muito abençoada. Escreva aí o que é que você está comendo hoje de manhã. É aquela tapioca com queijo tucumã, aquele x-caboquinho, né? O x-cabocão. Eita. Meu irmão, negócio... Ovos, né? O pessoal mais fit aí gosta de uns ovos cozidos, não sei o quê. Qual que tem sido o seu café da manhã? Tenha certeza disso. Deus é quem tem colocado o pão sobre a tua mesa e sobre a nossa mesa. É a bondade de Deus que tem nos alcançado. Pastores, nós vamos chegar num texto agora de Mateus capítulo 9, verso 9. Pastor Demétrios está com a Bíblia aberta aí, pode fazer Estou a com ela leitura? aqui, posso sim. De 9:9? Vamos lá. Ok. Mateus 9:9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Perfeito. Texto profundíssimo. A gente podia ficar aqui muito tempo conversando só sobre ele, sobre a vocação deste homem chamado Mateus, né? Como é que Jesus Cristo chamou Mateus dessa forma tão soberana, tão assim, de forma, uma bênção na vida de Mateus, e o que é que Jesus viu em Mateus para chamá-lo? Então nós vamos conversar sobre isso. Pastores, vendo esse verso assim de forma muito rápida, eu separei aqui 6 particularidades para nós conversarmos. 6 particularidades. Você que está aí, anote aí também, porque eu tenho certeza que isso vai edificar você. A primeira particularidade é que Jesus, partindo dali, ele viu. Então, uma atitude soberana de Cristo. Cristo vendo, Cristo fazendo o que ele tem que fazer, sem ser motivado por nada, a não ser por ele mesmo. Segundo, Cristo viu um homem, pessoa simples, não tem aqui nenhum tipo de grau, não tem nenhum tipo de importância, não tem nenhum tipo... Ele viu um homem. Foi isso que Jesus viu. Terceiro, chamado Mateus, né? Esse nome Mateus significa presente do Senhor. Então, Mateus era uma pessoa que, com certeza, tinha um passado onde os seus pais, quando ele veio à existência, porque o judeu tem muito disso, o nome tem muita força, né? Então, quando Mateus veio à existência, veio nascer, os pais deram a ele esse nome justamente porque queriam muito essa criança. Então, é presente do Senhor. Quarto ponto
é que Mateus estava na coletoria, um lugar difícil. O camarada que trabalhava na coletoria, meu irmão, não dá nem para a gente comparar com algo que a gente tem hoje em dia, que é para não machucar ninguém. Mas era um lugar completamente complicado, com muita discriminação, enfim, nós vamos falar sobre isso. Quinto ponto é quando Jesus chega para ele e fala, segue-me. Esse convite de Cristo para uma pessoa completamente inusitada. E o sexto ponto é que Mateus, agora, diante desse chamado, ele se levanta e segue a Jesus, com também uma atitude em resposta ao chamado de Deus e à vocação de Cristo. Vamos andar nesses 6 pontos? Opa, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aí extrair o máximo possível desse texto sagrado. Primeiro ponto, pastores, Jesus viu. É uma atitude de Cristo sem ser motivado por ninguém. Jesus ele toma essa iniciativa. Não foi Pedro que chegou para ele e falou, que tal a gente chamar Mateus? Não foi Tiago, não foi João, não foi nenhum dos discípulos, nem André que gostava de levar pessoas até Jesus, né? André era um evangelista de mão cheia, então nem foi André. Jesus passou por lá e ele viu e ele tomou a atitude sem ser motivado por ninguém, a não ser por ele mesmo. Isso lembra a gente alguma coisa a respeito de soberania de Deus, chamado eficaz, sim, vocação? Como é que a gente pode falar sobre isso aí um pouquinho? Tá, a bola está com vocês. Levi, né? Levi, né? E aí? Levi, Mateus Levi, né? Que era o nome dele também, isso né? mesmo. Então, a graça irresistível, né? Quando ela chega, quando Deus elege, ou já elegeu na eternidade, e ela se manifesta, ela torna-se irresistível, né? E é interessante que ele seguiu, a gente já dando um salto, ele olhou, chamou e ele seguiu. Ou seja, é a famosa graça irrecusável. Não tem como você negar. Você pode até ficar se debatendo, dizendo que não, mas vai chegar uma hora que você vai ter que aceitar esse chamado. Agora tem uma outra coisa, pastor, aqui que chama a atenção também, pastores, na verdade, corrigindo aqui a minha colocação, é que nosso olhar é que Jesus estava chamando só pessoas simples. E Mateus Levi não era um homem tão simples, ele era um publicano, então ele tinha um certo nível de conhecimento. E a gente tem mais uma coisa aqui, não era o mérito dele, porque ele era um cara inteligente. Para ser coletor de imposto, o cara tinha que ser sagaz, esperto e maroto mesmo, no sentido de que tinha que dar bolo em rato, como diz. O senhor né? permite eu entrar numa particularidade sua? O senhor nasceu no Evangelho? Não. Cristão? Não. E como foi que Jesus te chamou? Pois né, rapaz? Não conseguiu resistir, não, pastor Vicente? O Senhor veio e Foi Anzol de Piraíba. trouxe mesmo no Anzol de Piraíba. Não tinha como escapar de jeito nenhum. E aí, pastor, fala um pouquinho como é que foi, Jesus. Rapaz, a minha conversão Não, foi rapidinho, radical, rapidinho. Eu sei foi que o muito- negócio é foi cabeludo, né? cabeludo. Mas é assim. Mas não olha, deu para mas, escapar, irmão, então. Não deu para escapar, foi muito impactante, foi dentro de uma UTI. estado Olha só, grave, pastor. né? Eu estava ali com 5 projetos de bala dentro do couro, como diz o Meu outro, Deus né? do céu. Então foi uma situação bem estranha, né? E ali uma pessoa chegou comigo, já desenganado pela medicina, e uma pessoa da igreja chegou comigo e falou do amor de Deus, né? Eu vivia uma religiosidade, mas longe de Deus. E ele falou de Cristo Jesus, de não, eu tenho lá em casa um negócio desse tamanho. Eu disse, não é desse que eu vou falar, não, eu vou falar do que é vivo mesmo. Pai do E céu. falou do que é vivo. E ele foi falando e aquilo foi entrando no meu coração e eu fui aceitando aquilo, mas aceitando de coração mesmo, né? O certo é que de lá para cá... Eita, quantos anos faz isso, pastor? E 22 anos. 22 anos. Poxa, tempo, Louvado seja Deus. Louvado seja 22 anos, Deus. E pastor Demetrios, filho de crente, é crente também? Como que é? Ou teve um momento que Jesus também te deu com esse anzol aí? Anzol de Piraíba, é? É Piraíba o anzol? Piraíba. Esse anzol te pegou não, também? isso aí não foi, não. Ele já nasceu, né? Não, mas tem uma hora que a pessoa tem Como que diz o decidir, pessoal do né? interior, ainda foi. Eu tive que ter meu encontro com o Senhor Jesus. Eu, embora filho de crente, graças a Deus, Momento tive de o profissão de privilégio. fé, né? Aquela coisa Tive o toda. privilégio de nascer num lar cristão, numa família cristã. Eu já contei isso aqui várias vezes em outros podcasts. Meu pai já crente, diácono na igreja, minha mãe também já nasceu também em berço evangélico.
E eu cresci ouvindo a palavra, indo para a escola bíblica, indo para a igreja, assistindo o culto, sentando no banco, reclamando, achando ruim, e tinha vez que gostava, e era assim. E chegou uma vez, eu lembro como se fosse ontem, eu tenho as imagens ainda muito vívidas na minha memória. Eu brincando debaixo da penteadeira da minha mãe, não sei nem se esse móvel ainda existe na casa do povo, e eu brincando lá com os meus brinquedos e tal, e eu parei, olhei para minha mãe assim, que estava sentada em cima da cama, e eu disse: mãe, como é que faz para Jesus morar no meu coração? Como é que faz para ele entrar no meu coração? Mamãe tomou um susto. Quantos anos você tinha? 7 anos de idade. 7 anos. 7 anos de idade. E ela tomou um susto e disse: como, filha? Eu digo: eu quero que Jesus more no meu coração. Eu já tinha ouvido falar disso, de abrir o coração para Jesus, de entregar a vida a Ele, tudo. Educado em casa e na escola bíblica, na igreja, eu sabia o que eu estava falando e o que eu estava querendo. E eu sentindo aquilo dentro de mim. Aí a mamãe, prontamente com um sorriso na orelha, a outra fez aquela oração comigo: meu filho, repita essas palavras, ore comigo. E ela orou comigo. E desde lá eu venho caminhando, né? Nasci em 79, me converti então com 7. Aí já são o quê? Quem é bom de geografia aí? 79 com 7, 2023 agora. 86, é um bom tempo já. É um bom tempinho, uns 30 né? anos, 30 mais de 30 anos. De caminhada de fé. E graças a Deus, teve os momentos que a gente duvidou, vacilou. Sim, todo mundo passa por um momento desse, mas é aquele anzol mesmo que Jesus, quando nos fisga, ele fisga e arrasta e não tem como você resistir. E foi o caso aqui com esse Mateus. Os irmãos já tiveram momentos, o pastor Demetrios falou que ele já teve, momentos de uma fé que fraquejou, que teve assim, e somente seguros pela graça de Cristo, os irmãos conseguiram continuar firmes na presença de Deus? Meu pastor, eu penso que tem uma questão bem diferente, como ele nasceu em berço cristão. Eu não nasci em berço cristão, eu nasci em berço religioso. Né? Então, você, quando descobre que você viveu uma religiosidade totalmente aversa, diferente daquilo que Deus propõe, e que quando você vê a intervenção graciosa, bendita de Deus, numa salvação, não só a salvação espiritual, mas a tua salvação também, de uma situação de morte realmente, você se entrega de uma forma radical. Quando Paulo caiu do cavalo, ele caiu do cavalo ali literalmente, no aspecto de que ele enxergou que toda aquela crença que ele tinha lá atrás estava furada no aspecto de que ele estava indo contra Cristo Jesus. Né? E aí você vê que ele se entregou. Olha só, nós falávamos noutra ocasião sobre Jesuscidência. Né? A minha mãe me batizou de Vicente de Paulo. Eita! Não sabia disso, não? Não. Pois é, meu nome é Vicente de Paulo Castro Tavares. Né? E aí, olhando, ela tinha essa devoção aí com uma situação, mas se a gente olhando de Paulo, a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê uma coisa interessante. Mas eu quero voltar para Mateus aqui, para uma particularidade. Aqui nós temos uma semelhança, eu e o Mateus, ou Levi. Qual foi? O cara largou toda aquela vida maravilhosa, entre aspas, que ele vivia. O cara estava por cima da carne seca na linguagem popular. Né? Ser coletor de imposto era um negócio, era o melhor negócio do mundo. Né? O cara ali, e aí, de repente, rico, aí ele larga tudo, meus irmãos, para seguir Jesus. Eu larguei tudo para seguir Jesus. Toda a vida empresarial foi para o espaço, eu larguei mesmo. E eu nunca esqueci uma proposta, nós estávamos num negócio, um negócio de telecomunicações que ia de vento em popa, a coisa fluía e era muita grana, irmãos, era muita grana que entrava. E, de repente, naquele processo, eu era obrigado agora, já como crente, a trabalhar com uma situação que eu tinha que vender material pornográfico de assinatura. Eita. Aí eu disse para minha esposa, não chegou, é aqui. Bateu no princípio. Aqui parou. E você tem que parar tudo isso, sabe? De você ter que devolver, de ter que entregar tudo, abdicar de tudo. E teve que fazer. Só uma coisa: fé, de que Deus vai cuidar da gente. Vai prover, vai dar a solução. Né? E eu fiz isso, meus irmãos. Não me arrependo de ter feito isso. Me chamaram de tolo, de otário, de tudo que
sabe, de todo adjetivo pernicioso me chamaram. Mas eu larguei. Mas qual foi o motivo do senhor ter largado? Meu irmão, isso é que vai na contramão de tudo que Deus quer para a nossa vida. Como é? Deixa eu te falar uma coisa. E se o senhor tivesse desejado continuar, ia conseguir? Não, deixa eu te contar Eu estou uma coisa. apertando. O meu calvinismo aqui está arrepiando, estou toda arrepiada aqui. Deixa eu já. te dizer uma coisa. Deus nos deixou algumas coisas. Aí eu tenho um imóvel lá que estava desocupado, 6 meses desocupado. Aí um conhecido de muito tempo atrás chegou comigo e disse, olha, eu queria alugar teu imóvel, eu quero alugar 6 meses adiantado. Eu estava precisando de dinheiro, estava numa crise assim, sabe? E eu precisava, tudo estava contadinho. Só eu vou te pagar 6 meses adiantado, eu sei que o valor é esse, eu vou te pagar isso aqui e tal. Imagina só aquele teu imóvel lá, com uma placa bonita, a gente vai colocar lá. O senhor falou, agora eu Não vou falar tirar o o nome pé da na marca, jaca. né? Não vou falar a marca. Aí ele falou o nome da marca, aí tudo bem. Imagina só dando esses testemunhos. Imagina dando esses testemunhos. Na igreja, irmãos, que maravilha. Aluguei meu imóvel e agora lá é uma franquia representante da Devassa, vamos colocar assim. Da cervejaria. Devassa. Meu irmão, não dá, cara. Tem coisa que não vai mais, não cabe mais. É basta o que ficou Deus passando. amado. Aí o cara disse assim, vai, não vai? Não vai, meu irmão, não dá mais. Perdão, não dá mais. Essa vai ser a crise de Mateus daqui a pouco. Pois é, querido. Essa vai ser a crise de Mateus daqui a pouco, porque Jesus chamou Mateus, Jesus viu e ele mesmo teve essa iniciativa de chamar Mateus. Segundo ponto, pastor, porque senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas. Segundo ponto, Jesus viu um homem, né? Uma pessoa. Jesus viu o homem que estava lá. Jesus não viu o publicano, Jesus não viu o cobrador, Jesus não viu o cara que trabalhava na coletoria. Jesus viu um homem, porque Jesus ele vê a essência de cada um de nós. Quando ele viu o Vicente Tavares, Vicente como? Vicente de Paula, né? Vicente Paulo Tavares, o nome lá tem peso. naquela situação, ele não viu o que era o pastor Vicente ou o homem. Não. Ele viu o homem carente de Deus que estava ali naquela situação. A miséria, né? A miséria. Nossa miséria. Da mesma forma que ele viu aquela criança de 7 anos que também tinha um vazio existencial e que foi preenchido por Cristo Jesus naquele momento. Jesus sempre vê o homem, a pessoa, para alcançar essa pessoa. Não é verdade, pastores? Verdade, verdade. E é o que acontece aqui com Mateus. Mateus, todo o processo da salvação que a gente crê, que nós ensinamos a respeito de que, como Deus faz conosco, que Ele é que toma a iniciativa do resgate, Ele que realiza o resgate, Ele que pega e aplica as consequências desse resgate na nossa vida, Ele fez com Mateus. Foi Jesus que saiu da casa dele, Sim. porque ele tinha acabado de curar, alguns versículos antes, acabado de curar um paralítico e foi para a casa dele, depois saiu da casa dele, passou na coletoria, viu o homem Mateus e disse, segue-me. Foi ele que foi lá. Ação divina. É ação divina o tempo começo inteiro, ao fim. do começo ao fim. Foi ele que foi lá, atrás daquele homem Mateus, e chamou. Né? Então, é aquilo que nós vemos em Efésios, é Deus que vem com o seu Espírito e nos convence, nos traz a razão, nos ilumina a mente para que entendamos o Evangelho e a gente possa crer. Né? Então, ele faz isso com Mateus, ele chama o homem ali. E essa chamada é irresistível, porque Mateus, quando ouve aquelas palavras de Jesus, eu fico imaginando aqui o que passou na cabeça dele. Sim, né? O mestre que está passando na minha frente está me chamando. Né? Qual é a minha reação, Mateus? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou. Né? E a gente sabe mesmo que tudo isso é Deus conduzindo a vida do homem, é Deus, embora da perspectiva humana a gente tenha uma ação, vamos dizer assim, e tem mesmo, né? Mas é Deus ali, movendo e trazendo para si aquele Mateus, aquele homem da coletoria. Verdade. Pastor Vicente, vez por outra, a gente está sempre tendo contato com pessoas e tal, e existem pessoas que são mais abastadas, pessoas que têm maior conhecimento acadêmico, pessoas... E a gente é levado, às vezes, a tratar as pessoas com um pouco de diferença, com acepção. A gente trata melhor uma pessoa do que a outra, ainda que pela recomendação bíblica, Tiago diz que a gente não deve fazer isso. Né? Mas
Jesus trata assim? Será que Jesus olha para a pessoa assim e trata ela com diferença pelo que ela tem, pelo que ela representa, pelos anéis que ela tem no dedo? Será que Jesus trata a gente dessa forma, pastor Vicente? Graças a Deus que não. É o interessante que Paulo, falando lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se reconhecendo, Paulo se identificando como o principal, ele coloca assim numa situação como essa, aquele que perseguiu e levou muitos crentes à morte, né? Então, ele não olha os seus anéis, a sua fortuna, ele olha o seu coração. Graças a Deus por isso, né, queridos? Bem, pastor Demétrios. Jesus, ele, na sua caminhada, no seu ministério aqui terreno, ele lidou com todo tipo de gente. Ele chamou uma mulher samaritana que ia pegar água meio-dia para não ter que se expor à sociedade. Sim. Lidou com ela, tratou da alma dela, falou ao coração dela, né? Ele lidou com Mateus, que era um publicano, que era alguém que trabalhava na coletoria, muito rico, mas essa riqueza aí totalmente questionável, possivelmente, né? Zaqueu, ele fez a mesma coisa, que era um homem da mesma classe social, da mesma situação social. Ele lidou com Pedro, André, João, que eram pescadores, pessoas humildes. Ele lidou com um zelote, chamando também para ser discípulo, que era um terrorista, para usar um termo bem atual agora, né? Que era alguém implicado politicamente. Jesus lida com todo tipo de gente, ele não olha qual é teu status social, sua classe social, qual é a tua reputação. Ele não vai ver nada disso. Ele vai ver um homem carente da graça de Deus e, na sua soberana vontade, ele vai dizer, vem. E essa pessoa vai responder, ela vai vir. Então, para esse pessoal que está conosco hoje pela manhã, saiba disso. O Senhor, ele é soberano e ele está te chamando. Se ele está te chamando, você está sentindo no seu coração que ele está chamando você. E você não vai conseguir resistir. Você, quando se der por conta, você já vai estar completamente ajoelhado na presença dele e entregando a sua vida a Cristo, porque o chamado dele é irresistível. Ele não olha para o que você tem, para o que você representa, para a sua propriedade, para a sua posse acadêmica. Ele olha para o seu coração, ele quer alcançar a sua vida, ele quer mudar a sua vida. E em terceiro agora, meus pastores, o nome desse homem era Mateus. Mateus, como diz aqui o texto sagrado, Mateus significa presente do Senhor. É isso que significa o nome Mateus. Interessante, nós falamos aqui no início, que esse menino, com certeza, foi muito desejado pela sua família. Tanto é que, quando ele nasce, lhe dão esse nome. Mas será que a família de Mateus tinha também, a família judia, será que a família de Mateus tinha a alegria de ver Mateus trabalhando onde ele trabalhava? Rapaz, difícil. Será que a mãe e o pai dele olhavam assim e diziam, meu Deus, eu coloquei o nome desse menino, Mateus, presente do Senhor, e aonde ele está, meu Deus? Está lá levando dinheiro para os nossos inimigos, coletando, extorquindo pessoas, porque o coletor de impostos naquela época, ele tinha que realmente fazer isso. Não tinha esse negócio de, não, vamos fazer o que é justo. Com ele ali, ele tinha que, a pessoa estava lá sem nada, ele dizia, eu quero tudo que você tem. Tirava casa, tirava posse, tirava tudo. Né? E isso para o povo dele, o povo judeu. Então, a própria família de Mateus falava assim, meu Deus, botamos o nome desse menino de Mateus, mas ele virou completamente a cabeça. Perdemos nosso filho. Né? Muitas vezes nós temos famílias que têm ainda seus filhos distantes de Deus, filhos que foram criados na igreja, que nasceram, mas que estão distantes do Senhor. Essa turma, esses irmãos, eles podem ter confiança em Deus e fé no Senhor, que ainda há salvação para seus filhos? Com certeza. Eu tenho lido um livro aos pouquinhos, que quando eu consigo um tempinho eu pego e abro ele para ler. É sobre a história de Roma, né? E interessante que a gente vê o seguinte, quando Roma conquistava os territórios, eles tentavam criar uma burocracia, um sistema que pudessem suprir a cidade de Roma dos seus impostos. Né? E uma das características que eles faziam inicialmente, ainda durante a fase da República Romana, era empregar no cargo de coletor de impostos
cidadãos romanos. Mas depois eles substituíram esse método e passaram a empregar nativos. Só que tem um detalhe: eles não recebiam salários, mesmo sendo funcionários públicos. Eles não tinham salário. Então, como é que um coletor de imposto nativo teria que obter seu sustento do trabalho de coletor de imposto? Ele tinha que literalmente tirar da coleta do imposto o seu. Para isso, ele precisava extorquir. Então, dificilmente, um coletor de imposto ele não era corrupto. Ele ia tirar o dele e ia tirar muito a mais para poder enriquecer, para poder ter o seu sustento, né? E o interessante é que essas pessoas, diante da sociedade ali na época de Jesus, eram muito mal vistas, porque eram considerados traidores. Estavam a serviço de Roma, estavam a serviço do conquistador, estavam a serviço daqueles que estavam oprimindo o povo. Então, provavelmente, Mateus não só tinha, talvez, a preocupação dos pais, se fossem vivos ainda, Sim, né? sim. A preocupação dos pais, mas ele tinha o ódio dos vizinhos, o ódio de quem trabalhava perto dele, de quem estava convivendo ali com ele. Eu fico imaginando assim, Mateus numa rua, numa cidade dessa como Cafarnaum. Cafarnaum eu estive lá, eu tive o privilégio de estar lá. E as ruas são estreitinhas, são assim coisas assim do tamanho da largura dessa mesa. Eu imagino aquele numa coletoria e com aquelas pessoas passando assim a centímetros dele e elas virando o olho para ele assim com aquele olhar assim de rapaz, tu ainda vai pagar caro pelo que tu está fazendo. No entanto, Jesus olhou para aquele homem nessa condição social em que ele vivia e disse: segue-me, né? Aí vem outra coisa, outra imagem na minha mente aqui, né? Os outros discípulos, quando viram Mateus chegando, rapaz, Jesus chamou um publicano para andar com a gente. E não é isso? Não é isso, pastor Vicente? Que a gente ia escolher os melhores, né? Se eu fosse fazer minha equipe lá em Jerusalém naquela época, eu ia chamar o sumo sacerdote, ainda que tinha dois, né? Que era uma briga terrível. Mas o negócio completamente... chamar Gamaliel, chamar Iléu, os caras da lei, os fariseus, legal, um cara top. Mas Jesus vai chamar Mateus. Você fala isso aí, me lembrou. Coletor de impostos, pastor. Você fala isso aí, me lembrou que eles estavam na folha de pagamento do Império Romano, né? Aquela de cima. Então, como é que pode? Mas olha, a gente olhando aqui a conclusão, na já verdade, juntei a parte 4 aqui já. A quase conclusão, nós vamos perceber que a didática de Jesus, a visão de Jesus, ainda bem que ela é totalmente diferente da nossa, né? Porque nós vamos nós estamos lendo o livro de quem? De Mateus. Quem foi que escreveu? Ele. É este aí. É esse cara que não prestava. Talvez ele tenha falado tão pouco por causa disso. Não vou falar tanto de mim assim. Vou deixar um versículo só. O interessante é que os outros... Ele não fala dele, mas os outros chamam ele de Levi. Né? Ele não se... Mas os outros chamam ele de Levi. Sim, né? sim. Então, já era um tratamento carinhoso, né, dispensado, que ele não era aquele cara lá, naturalmente, diante de toda a história de vida dele. Né? E parece que Deus tem essa capacidade de mudar nosso nome. Não só a nossa história, mas Ele muda o nosso nome também. Né? Fez isso com Abraão, fez isso com muita gente. Então, queridos, é realmente um texto tão curto, mas tão precioso, mas que nos reporta a seguinte situação. Como o Senhor olha para o nosso coração. E você falou uma coisa interessante. Às vezes a gente tem tratativas para pessoa A, B ou C. Mas a gente vê o Senhor tratando sempre do mesmo jeito. Verdade, né? É verdade. Chama, e a linguagem dele é para todo mundo. Né? Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça. Mas que ele vai falar daquele jeito, vai. Que ele nos ajude a ser como ele. Né? Jesus não tem somente essa oportunidade que ele chama pessoas malquistas da sociedade para andar com ele. Né? Ele tem várias pessoas duvidosas andando com ele no grupo Judas dele. Chamou Judas, tem mulheres que foram prostitutas, mulheres que foram possuídas por demônios. Né? Existe até os próprios discípulos mais próximos dele, ali, como Pedro, aquela turma toda, também tinham suas situações complicadas. Pedro andava com a espada até a crucificação de Cristo. Pedro nunca largou a espada. Sanguíneo, né? Sanguíneo daquele jeito. Então, não deveria ser uma pessoa fácil. Tinha um Zelote, que era praticamente um terrorista da época, fazia parte de uma equipe, de um grupo, né? Aí que queria a libertação de Israel de todo jeito, um grupo que matava soldados romanos, enfim.
Jesus se acompanha dessa turma e faz dessa turma o seu núcleo duro, de gente que anda com ele para propagar o evangelho. Jesus chama cada pessoa para andar com ele, né, pastor Vicente? Chamou, meu irmão. Eu não queria falar isso, não, mas Jesus chama cada um. Jesus me chamou também. Eu falo, meu Deus do céu, o que foi que o Senhor viu na nossa vida? Aqui, né? peguei o significado do nome Levi. Sabe o que significa em hebraico? União. Pois bem. União, sendo que trazia discórdia e desunião entre o seu próprio povo. Né? Existe um desconexo aí entre o nome dele e aquilo que ele produzia na nação dele. E Jesus chama este homem que estava sentado na coletoria. Quando diz aqui sentado na coletoria, ele estava exercendo a sua profissão naquela hora. Provavelmente até extorquindo uma senhora, uma senhorinha ou uma família que não tinha dinheiro, até fazendo isso naquele mesmo instante em que Jesus o chamou. Que coisa profunda! Aonde foi que o Senhor nos achou? Aonde foi que o Senhor nos alcançou? Talvez esteja alguém aqui assistindo o nosso devocional nessa manhã e dizendo assim, meu Deus do céu, eu estou numa situação tão difícil, Jesus não pode me achar aqui. Ele pode. Ele pode. E se você é um escolhido de Deus, ele vai achar você, ele vai alcançar você, não importa onde você esteja, qual é a situação que você esteja, não importa. Eu conheço pessoas que foram alcançadas salvificamente por Deus enquanto estavam bêbadas, embriagadas, enquanto estavam drogadas. O Senhor foi até o coração delas e as transformou naquele momento de maior penumbra na vida delas. Então, você, querido, não se preocupe. Deus é poderoso para alcançar você, para mudar sua vida, transformar sua vida aonde você estiver. Mateus estava sentado na coletoria, exercendo a sua função de coletor de impostos, quando Jesus passou por ele e Jesus disse, segue-me. E aí, pastores? E esse segue-me de Cristo aí? Pois é, e eu acho que ele deve ter sido aquele que também estava ali na casa de Zaqueu, comendo com todo aquele tipo de gente que era abominável aos religiosos, e eles lá fora ficavam... Esse Jesus que come com esse tipo de gente, a palavra gentalha, na verdade, a linguagem mais singular é que eles identificavam como gentalha, o pior tipo de gente. Jesus estava ali na casa de Mateus. Primeiro que Mateus não, com Zaqueu era um porto publicano, né? E a turma que estava lá era só turma da pesada, como se fala. Né? Então os caras estavam ali indignados. Mas olha o coração daquelas pessoas, ele veio para os excluídos. Ele mesmo falou que ele veio para aqueles que o receberam. Aqueles que não receberam, como ele diz lá no Evangelho, ele veio para aqueles que para o seu povo, que o rejeitaram. E todo aquele que o receber, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? A saber, somos nós, João, graças a Deus. Capítulo 1. Então, aquele povo era um povo excluído da sociedade, marginalizado, né? E muitas vezes, como você falou, não é o teu grau cultural, não é o teu nível social, não é o teu nível financeiro, mas é o teu nível espiritual. Sim. É o teu coração que ele está olhando. Ele olha para o nosso coração. Ainda bem. Então, ninguém está excluído. Não existe classe social excluída para Jesus. Glória a Deus. E esse segue-me aí, pastor Demétrio? Pois é, esse segue-me aqui, ele, quando o Senhor fala conosco, segue-me, aquele que é regenerado, aquele que é salvo, aquele que tem a vida transformada de dentro para fora pelo poder do Espírito Santo, é a única resposta que ele tem que dar. É seguir, é ir, é obedecer. Não tem jeito não, ele não tem jeito. E ele largou tudo. Eu tava vendo aqui um outro texto, Pedro falando aqui, em Mateus mesmo, Mateus capítulo 19, Pedro falando para Jesus, Senhor, e nós deixamos tudo e te seguimos, né? Pedro falando em nome do colégio apostólico inteiro, né? Mateus, ele quando ouviu o chamado de Cristo, o chamado do mestre, ele não pensou mais no dinheiro que ele ganhava, na posição social, embora fosse complicada socialmente a vida dele, mas ele com certeza comia do melhor, morava na melhor cama, tinha a melhor casa do bairro, enfim. Ele tinha uma situação melhor do que os demais. Sim. Ele não olhou para nada disso. Ele largou tudo para andar com um homem que viajava a pé da Judéia até a Galiléia, né? Andando por todos aqueles lugares, tendo que, às vezes, talvez dormir ao relento, ou então dormir na casa de pessoas,
né? Enfim, ele teve que fazer isso. Por quê? Porque o mestre o havia chamado. E nós temos 2 chamados. Sim. Né? Nós temos esse primeiro chamado, que é aquele que Deus faz ao nosso coração, dizendo: eu te quero, vem para mim, e esse chamado é irresistível. E tem um outro chamado que para o crente também é irresistível, quando ele diz: segue-me, para que eu viva essa vida de Cristo. E quando ele também diz para mim, não está no texto, mas eu estou incrementando, né? Quando ele diz: vai, ide, eu tenho que ir. Eu te farei pescador de homens. Exatamente, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, né? Essa palavra de Cristo para Mateus, ela para nós, ela tem que ser algo que tem que estar vívido na nossa mente, sempre. Quando o Senhor nos chamar para alguma coisa, para segui-lo, para obedecê-lo, para fazê-lo, a gente não tem que estar pensando 2 vezes, não. Se eu deixo primeiro enterrar meu pai e minha mãe, ou deixa eu vender a minha casa, ou deixa primeiro eu fazer isso, aquilo, outro, não. Deixa os mortos enterrar seus próprios mortos, mas vem tu e segue-me. Pastor Vicente, o texto fala assim: segue-me, aí diz assim: e ele se levantou e o seguiu. Parece que foi fácil. Será que foi fácil, Mateus, renunciar a tudo isso que o pastor Demetrios falou, toda essa casa, essa pompa? Será que Mateus não tinha um amigo para chegar para ele assim e falar: rapaz, você ficou doido? Você está deixando a coletoria, você está maluco? O que você está fazendo da vida? Você vai largar tudo isso por causa de um cara que você acabou de conhecer, que passou por você e falou: segue-me. Vai viver com... Ele não tem nem onde deitar direito, não tem dinheiro, essa turma toda. Olha o jeito que eles andam. É tudo... O que você está fazendo da tua vida? Foi fácil, pastor? Primeiro, o que está escrevendo é ele mesmo. Né? É verdade. É verdade. É isso mesmo. Eu acho que ele, por consideração aos seus amigos e familiares, ele omitiu essa não parte. Não quis expor esse negócio. Ele omitiu Deixou essa de parte, fora. né? Deixou de fora. Mas nunca é, pastor. Nunca é. Nunca é fácil. Nunca é fácil, porque é uma mudança radical. É uma mudança, porque de mudança de 360 graus você volta para o mesmo ponto. É uma mudança de 180 graus. Né? E ao perceber que ele foi chamado e ele seguiu de imediato, isso tem um significado bem profundo, porque ele não olhou para trás. Porque, realmente, se você ficar olhando para trás, você não vai. Você tem que olhar para frente para saber. Igual a mulher de Ló, vai virar estátua de sal. Você você vai travar ali mesmo. Você tem que olhar para quem é que está te chamando. Foi o que Paulo fez. Quando ele encontrou Jesus de fato, ele não olhou mais para essa. Olhando para o autor e consumador da fé. Não, ele vai embora, ele larga tudo. E você falou uma coisa interessante, pastor Demetrios. O primeiro chamado de Jesus é esse que nós devemos obedecer. Nós não devemos esperar o segundo chamado, nem o terceiro, é imediato. Acho que ele chamou, tem que obedecer. Sabe por quê? Uma preocupação que muita gente tem na vida pastoral, na vida com o Senhor, porque não é só vida pastoral, é a vida com o Senhor, é que a gente fica receoso de nós perdermos. Perder o quê? A questão é essa. Perder a materialidade daquilo que nós temos, né, os bens que nós temos. Mas eu aprendi uma coisa viajando com o pastor João, isso para o interior. A gente visitava aquelas comunidades tão, assim, aos nossos olhos, pobres, e aquele povo tão feliz. Eu aprendi uma lição ali, que a verdadeira prosperidade não é o que você tem, mas é a ausência das necessidades que você não precisa mais. Então, Mateus pode ter visto em Jesus, como Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades espirituais, porque o problema é espiritual. Se o nosso espiritual está preenchido, o resto, meu irmão, isso fica. Você já viu caixão com gaveta? Não. Não tem. Então, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Você olha nessa dimensão e vai em frente. É verdade. Pastor Demetrios, vamos aqui para uma última pergunta, que o tempo da gente já foi. Mas, para os dois, vamos lá, uma pergunta aqui. Existe cristão ou cristianismo sem renúncia? Não tem. Não existe. Não tem. Não dá para ser cristão sem ter que largar nada? Não tem. Eu quero seguir Jesus, mas eu quero continuar fazendo o que eu faço, minhas baladinhas. Dá para ser? Não dá para ser, não. Não dá para ser, não. Sem ofender o nome Raimundo, né?
os Raimundos, por favor, me perdoem, mas é só uma analogia, tá? É aquele chamado de crente Raimundo, mas não tem nada a ver com o nome de Raimundo, né? Que é o pé na igreja e o pé no mundo. Não tem como, não existe. Não tem como. Não há concordância, não tem como, isso não se concilia, não tem como. Não tem como Mateus continuar sendo coletor de imposto, não, pastor Demétrio? Dá não. Jesus, eu vou continuar contigo, mas deixa eu ir lá, de vez em quando eu venho para os cultos aqui no domingo, mas durante a semana eu tenho minha coletoria lá. Não dá não para fazer isso não? Fazer esse bem bolado com Deus? Dá não. Dá não? O chamado, ele exige renúncia. Agora eu estava citando um texto que Jesus falando para vários que queriam segui-lo, e ele pôs à prova aqueles homens. E alguns davam as desculpas mais variadas. Um tinha trabalho, outro tinha família, outro tinha algum outro interesse. E Jesus dizendo, larga isso, deixa isso, me segue, vem atrás de mim, vem após mim, toma a tua cruz e segue-me. E nós temos que deixar mesmo a vida passada, a vida pregressa, o velho homem, abandonar essas coisas. Nessas horas é muito difícil, agora a pergunta anterior, sempre tem uma concorrência que vai tentar nos dissuadir de uma decisão como essa na vida. Aí, amigo, é uma situação, talvez um pecado muito, muito enraizado já na vida da gente, que já criou ali já criou ali seu cantinho, que para arrancar vai doer, vai mexer em muita coisa, então, mas tem que deixar. Nós morremos para Cristo, para viver com Ele ressuscitados, né? Paulo escreve isso lá em Gálatas, claramente, que a vida que vive em Cristo agora já não é a minha, mas é a vida de Cristo. E se Cristo me chama a renúncia, como Ele renunciou também muita coisa, Ele renunciou à própria glória para encarnar, eu tenho que viver essa disposição, abandonar minha vida pregressa, abandonar a vida de pecado, abraçar uma vida de santidade, sendo bem prático mesmo, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade para seguir a Cristo. Aí eu tenho que deixar tudo, tenho que deixar bebida, tenho que deixar, se é isso que me escraviza, bebida, cigarro, mulheres, fama, reputação, dinheiro, enfim, tudo aquilo que vai me seduzir, eu tenho que abandonar. Não tem jeito. Você gostou de pergunta? Vou fazer uma pergunta para nós. É possível a gente servir esses dois senhores, a Cristo e o outro Senhor? É possível? Não é possível. Não poder servir a Deus e a Mamon. Exato. Então, não tem como ser um cristão sem renúncia. Não tem. Tá. E agora surgiu mais uma pergunta aqui. Vai surgindo, vamos lá que a gente ainda tem uns 5 minutinhos. A gente conversou aqui, Jesus faz a obra da salvação, nós acreditamos nisso, é o monergismo, né? Ele faz isso sem precisar de ajuda de ninguém, não há participação humana, beleza. Mas aí quando chega aqui nessa parte, que diz assim, ele se levantou e o seguiu, acredito que isso daqui traz também uma parte da responsabilidade humana no processo de santificação. Sim. Não no processo de salvação, mas no processo de santificação. Aí entra a questão da renúncia que os senhores falaram aqui, né? Onde pode ser que alguém esteja conosco aqui hoje pela manhã, pastores, esteja dizendo assim, mas eu quero que Deus tire da minha vida, então. Se Ele não quer que eu beba, então que Ele tire da minha vida. Se Ele não quer que eu fume, então que Ele tire da minha vida. Né? Talvez essa pessoa esteja equivocada, porque esse tirar da vida, ela também tem que ter uma atitude de repudiar esse tipo de atitude, de ação, esse tipo de costume, para que isso não aconteça mais na vida dela. Né? Tem pessoas que são presas à pornografia, presas a outras coisas. Então, a pessoa que foi alcançada por Cristo, ela também tem uma responsabilidade pessoal de afastar essas coisas da vida dela, não é verdade? Sim, de fato. Eu estava lembrando aqui, tentando lembrar de qual do texto, aí abri aqui a referência para que a gente leia. Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Paulo fala assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, essa afirmativa de Paulo aqui faz com que nós entendamos o seguinte, ele tem a consciência de que em Cristo ele precisa morrer para a lei para viver para Deus. Para viver essa vida com Cristo, a vida de Cristo, viver em santidade, viver uma vida na carne, mas que seja uma vida
em Deus, né? A vida na carne aqui no sentido de que viver enquanto aqui encarnado nesse corpo, na terra, né? Mas viver uma vida para Deus. E eu tenho, sim, uma responsabilidade. É fato que nós podemos dizer para Deus, Senhor, me liberta, me salva, me cura, me transforma, me santifica, mas Cristo também nos chama ao arrependimento, Cristo também nos chama à santificação, para que nós busquemos a santificação. E aí, queridão, se você tem problema com pornografia, vamos ser práticos, né, pastor? Vamos ser práticos. Isso, rasga o verbo. Se você tem pornografia, não tem problema nenhum você convocar a Deus na sua vida e dizer, Senhor, me liberta. Mas você também tem que parar de estar olhando algumas coisas no seu celular. Isso. Você vai ter que bloquear aqueles perfis de Instagram daquelas moças muito... Sim. Que ainda bota um versículo. Ainda bota um versículo bíblico aí. Vai ter que bloquear. O senhor é meu pastor, nada me faltará. E tira a foto assim, né? Tira a foto, mostrando a lataria. Lataria. Você tem que parar de seguir esses perfis. Você tem que parar de ver aquelas coisas que você vê à noite. Isso. Você tem que deixar. Deixar mesmo. Bota o computador do quarto na sala. O camarada que tem problema com bebida não vai tomar nem um copinho, não, que passa longe. Não, irmão, é que uma tacinha de vinho, não, meu irmão, não posso. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que ele, por muitos anos, foi alvo das orações da minha avó, ele era alcoólatra daquele de cair na sarjeta. De carteirinha mesmo. De cair na sarjeta, pastor. Meu Deus. Eu cheguei a testemunhar isso, de ver meu tio na sarjeta da casa dele, com córregos de água suja passando por baixo dele. Jesus, que vida. Aquela imagem, aquela cena assim, degradante. Né? De ele chegar bêbado, totalmente bêbado. E hoje ele diz, eu não posso me aproximar de bebida. Não posso. Não quero. Porque eu sei que se eu botar alguma coisa na minha boca, e já está provado que quando você tem membros da família que tem esse problema, muito provavelmente toda a família vai ter uma tendência genética a isso. Eu, de vez em quando, eu digo assim, olha, tá bom, chega, para não me oferece muito não, porque eu sei, aliás, eu não sei, uma tendência, uma inclinação, eu não sei onde é que vai apertar meu sapato. Sim. Entendeu? Então, é melhor você abandonar. Você abandone. É um rabo de saia? Meu irmão, entrega teu celular para tua mulher. Diz, minha mulher, está aqui as conversas que eu tenho aqui. Acendo meu celular, essa aqui. Mandou uma mensagem para mim. Olha, mulher, olha aqui. Mandou agora para mim essa mensagem aqui. Responde ela aí. Dá uma voadora na pleura dela aqui. Faz isso. Porque é nosso chamado também ser santo, como o Senhor é santo. Está lá escrito em Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, andai-vos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o chamado. Segue-me de Jesus, implica isso. Eita, pastor Vicente, o negócio ficou pesado, Ficou pesado e sem santificação ninguém vai... O cajado desceu, aí o martelo... Sem santificação ninguém prumo. Vai... Isso. A marreta. A marreta. A marreta, né? Sem santificação. A vara. Eita, só vai bater. A foice, só juntando coisas. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é uma responsabilidade humana nossa, não é do Senhor. Ele já nos salvou, Ele já nos deu o Espírito Santo. Agora nós temos que encher-nos do Espírito Santo. E esse é um processo contínuo, diário, que vai acontecer através da oração, através da leitura da palavra de Deus, da reflexão. Isso tudo vai nos fortalecer. E aí eu lembro do apóstolo Paulo falando lá em Romanos, que ele diz assim, renovai a vossa mente para que experimenteis a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Então, se você continua se alimentando das novelas, da Globo, se alimentando da internet, de tudo isso aí que a gente tem falado. Eu não uso mais Facebook, né? Eu tentei usar, eu disse, minha filha, eu não vou usar. Não dá porque é só... Eu só tenho a conta por causa das lives aí, dessa atividade da igreja. Mas eu não abro, então não tente me pegar no Facebook, eu não estou lá, eu não uso porque eu estava usando, aí meu celular não tem senha. Lá em casa, meu celular não tem senha. A minha filha usa, a minha esposa usa, nós usamos o celular um do outro, não tem senha. E atenção, quando você coloca a senha no seu celular e a sua família, claro, você está a senha de proteção, mas a tua esposa... Para um estranho. Exatamente. Assim. Estranho, mas a sua esposa não sabe
Meu irmão, é hora de você É repensar. Se você tem essa prática de esconder sua senha, olha, se arrependa desse pecado e desbloqueie, ou então dá a senha para a mulher. Dá a senha para a mulher. Imagina que você tem algum problema, você vai infarta, alguma coisa assim, e a sua esposa precisa entrar no teu celular. Olha aí, olha a confusão que você arranjou, né? Mas você não precisa viver desse jeito, matreiramente escondido, né? Eu nunca esqueci. Eu vou te dizer uma coisa que eu me lembrei no início da minha caminhada, uma comunidade na periferia de Manaus, no bairro de Manaus, escuta essa, pastor, e o cara tinha um líder lá muito ativo, e um dia nós estávamos numa celebração, veio um pessoal não sei de onde, e aí tinha uma pessoa lá muito inquieta e dizia, mas esse cara vai lá para o meu bairro lá e ele fica lá sentado na mesa lá tomando umas cervejas e as meninas sentadas lá. Rapaz, entregaram todo o ouro, olha, e a confusão foi armada. Ou seja, essa vida dupla, né? Essa vida não dá mais, pastor. A santificação é uma responsabilidade, você já falou, como o texto fala. Mateus teve muita dificuldade, né? Mas essa dificuldade nós temos aquele que nos socorre, que é o Espírito Santo de Deus, né? Mas a responsabilidade é a nossa de fazer. Né? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Pastores, nós precisamos terminar. Já vamos fazer quase uma hora que nós estamos aqui. Pastor Vicente, pastor Demetrios, foi muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Amém. Glória a Deus também. Quer mandar um abraço para a turma aí, para alguém que está assistindo? Bom final de semana, que Deus continue derramando de graça. E se o Senhor Jesus fizer como ele fez com Mateus, te chamando, obedeça no primeiro chamado. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. Igualmente, o Senhor te abençoe nesse fim de semana, que você possa ter um sábado e um domingo na presença de Deus. Aproveita com a família, mas principalmente, se você está aí ouvindo a gente e está percebendo que Deus está te cercando, que de vez em quando os crentes estão perto, está ouvindo pregação demais, é Deus te trazendo com laços de amor. Não resiste, não faça como o apóstolo Paulo, não, recalcitrando contra os aguilhões. Obedece o chamado, segue, que vai ser a melhor decisão da sua vida. E depois lá na frente você vai descobrir que não foi decisão sua coisa nenhuma. Deus te chamou com laços de amor e você simplesmente se entregou, se deixou levar pela graça de Deus. Louvado seja Deus. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Somente um lembrete. Domingo agora, aqui no Pedras Vivas, no culto da noite, nós vamos ter uma situaçãozinha aqui, próximo à nossa igreja. Vai ter um jogo de futebol aqui na Arena da Amazônia, um final de campeonato. Então vai ficar um pouco tumultuado aqui também esse final de semana. Então, se você puder chegar um pouquinho mais cedo, se programar para vir um pouco mais cedo, tá? Você, por favor, faça isso, porque a circunvizinhança aqui do Pedras Vivas vai estar um pouco conturbada. Mas nós já preparamos todo o nosso pessoal, o pessoal do estacionamento está pronto para receber você da melhor forma possível. A questão mesmo vai ser só a questão do trânsito, mas venha na bênção, não deixe de vir não. Nós esperamos vocês aqui em nome de Jesus. Pastor Vicente, o senhor nos despede com a bênção apostólica? Amém. Sim, com toda alegria. Pai bendito, muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Teu Espírito falou aos nossos corações, que a Tua palavra foi proclamada e também por todo esse povo maravilhoso e querido que o Senhor conectou conosco. Agora despede-nos, Senhor Deus, que Teu Espírito fale e continue falando aos nossos corações. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Senhor nosso Pai, e as eternas consolações, a santa comunhão, o poder do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, na sua casa, com a sua família e com a igreja do Senhor Jesus espalhada em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Até breve.